Oi, gente, muito obrigado pela sua audiência, viu? E agora, nesse momento, eu preciso também agradecer ao nosso patrocinador, o Webmob, Olá Imobiliária de Locação. Imagine ter análise de todas as opções de seguro-fiança em menos de 1 minuto. São 8 opções para análise dos inquilinos, juntamente com o orçamento do seguro-incêndio. Fazemos tudo isso através da nossa plataforma, que é integrada com as seguradoras Porto Seguro, Tóquio Marine, Potencial e Tchu Seguros. Tudo isso já seria ótimo, não é? Mas a gente não para por aí, não. O Webmob é também gestão e atendimento humano. Faça como centenas de imobiliárias. Fale com a gente e agende uma apresentação. O Webmob. Acesse www.webmob.com.br ou então liga para a gente agora, ó, 31 98332 3971. E um bom programa para você. Bom papo! Muito bem, estamos começando mais um papo, o Papo com Elias, comigo, aqui para você. Eu gosto sempre de começar dizendo o seguinte, ó, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde, boa madrugada para você da madrugada, porque a gente está na internet. Na internet, qualquer horário está valendo, tá bom? E a ideia do nosso papo é aquela que eu sempre falo. Todo mundo tem uma boa história para contar, basta a gente saber contar essa história. E meu objetivo é esse, contar a história de pessoas interessantíssimas aqui, boas histórias que vão ampliando os nossos horizontes, tá bom? Gente, lá no começo, o ser humano não falava, o ser humano muito menos escrevia, o ser humano, sabe o que ele fazia para se comunicar? Ele desenhava. O desenho é a base de tudo. Hoje a gente chama esse desenho, que era feito na parede das cavernas, de pinturas rupestres. Mas no fundo, ele era uma forma de comunicação. E se não fossem aqueles desenhos com aquelas informações, nós não estaríamos aqui hoje. Então, o desenho é tudo para o ser humano. Muito bacana isso, né? E hoje eu tenho o prazer de receber um desenhista, que na verdade vai além do desenho, ele vai para a charge. E é um amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial e acompanho o seu trabalho desde o século passado. É um prazer ter aqui o meu querido Duque, chargista. Aí, Duque. Grande Elias. Obrigado. Duque, o desenhista, depois o chargista, né? Tudo que for isso, acho que combina, né? Não à toa, meu nome é Eduardo Evangelista, né? Eu não sabia. Pois é. Que ótimo. Meu nome de batismo é Eduardo dos Reis Evangelista, que combina com o Duque Chargista, então... Legal. Tá tudo bem. O Duque, você se considera um desenhista? Sim, eu desenho as minhas ideias, né? Uhum. Na verdade, a charge é essa... O que é a charge? A charge é um gênero textual que você se comunica com a imagem e você traz sempre uma crítica, né? Um assunto do cotidiano. Então é uma forma de você escrever uma crônica com desenhos. Eu costumo dizer sempre isso. Legal. Porque antes do desenho da charge, você vem a sua ideia, a sua opinião. Primeiro você forma a sua opinião, formata a ideia que você quer passar para depois partir para o desenho, que é o mesmo processo da escrita, né? Uhum, então, muito legal. É uma crônica desenhada. E o que te provoca primeiro? O que é o mundo, é o que acontece, é o que as pessoas falam? O que te provoca geralmente? Primeiro é a demanda profissional, né? Muito bom. É o horário, é o deadline, é o termo que a gente usa no meio jornalístico, né? Sim. É o prazo da entrega, é o cachorro bravo correndo atrás de você, como diria em fio. Então existe a demanda profissional, mas a charge ela já surgiu, eu já produzi charge por diferentes motivos, né? Uhum. Atualmente eu trabalho na Rádio Itatiaia e produzo charges de temas esportivos, né? Atlético, Cruzeiro e América, Seleção Brasileira, então eu vou sempre dentro dessa demanda, né? Mas... Você pensa em charge o tempo inteiro? Sim, você estava vindo para cá de carro, você viu alguma coisa? Isso é material para você? Com todo profissional existe isso, né, Elias? Você como jornalista, o arquiteto, o motorista, quando você incorpora a profissão no dia a dia, né? Então o médico entra aqui, ele vai, sei lá, olhar suas mãos, seus olhos, saber se você está com anemia, alguma coisa. O arquiteto vai dar uma olhada no estúdio para ver o que ele... Cara, né, mas a sua provocação é o mundo inteiro. Exatamente. Então, assim, tudo serve de combustível, né? Uhum. O cartoon, que é o parente da charge, né? Toda
todo cartoon é uma charge, mas nem toda charge é um cartoon, ele é o desenho de humor do cotidiano, né? Então tudo é alimento, tudo é combustível. E eu gosto muito na charge, de fazer correlações entre fatos e assuntos do cotidiano e acontecimentos, assim, que seja para as pessoas se identificarem, né? Então tudo aquilo que possa servir de signo, que é facilmente reconhecido por uma coletividade, eu gosto de usar esses elementos. Né? Ou seja, tem que ter alguma coisa pop também, né? Popular, assim. Sim, né? Porque muitas das vezes você usa a linguagem da charge, uma imagem, muitas das vezes sem texto. Então, é necessário você ter signos que as pessoas identificam, porque ninguém vai saber do que você está falando. Né? Isso eu acho genial, Duque. Então eu aproveito de tudo, assim, tudo é combustível, tudo é material, tudo é matéria-prima, na verdade, para a charge. Vamos aproveitar que você falou o que é a charge, mas cartoon, qual que é a diferença de charge e cartoon? A única diferença é quando o desenho ele é factual e quando ele não é factual. Quando é um assunto do cotidiano, sei lá, alguém tomando café. Isso não é notícia, isso não é um fato, isso é uma coisa comum do dia a dia. Então se eu faço um desenho humorístico, irônico, de uma pessoa tomando café, isso é um cartoon. Agora, se é o presidente da República tomando café e aconteceu, ele derramou um café na roupa, se é uma autoridade, se é alguém famoso e eu vou retratar esse momento, que é um fato, aí é uma charge. Sim, legal. Se tem uma crise com café, por exemplo. Exatamente, que deve ter, né? Agora, porque quando a gente está gravando esse programa, hoje eu li a notícia que os chineses estão querendo consumir o café. Nossa, aí nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Muito legal isso, muito bacana. O Duque, então, de certa forma, você é um jornalista também, não é? Sim, a charge, não à toa, a charge surgiu junto com a imprensa, junto com os jornais, os primeiros jornais, 1830 na França, que foi o primeiro jornal, assim, a charge sempre existiu, né, de certa maneira, mas como elemento charge, com o objetivo de tecer uma crítica ao poder estabelecido. A gente tem essa data, 1830 na França, num jornal chamado La Caricature e de um artista chamado Honoré Daumier. Então, foram os primeiros desenhos com esse objetivo de tecer uma crítica ao então rei Henrique III, e a charge tinha esse objetivo de transmitir essa crítica por meio de imagens, onde você tinha um ambiente onde nem todas as pessoas sabiam ler, e você precisava passar essa informação. Então, a charge foi perfeita, usando a caricatura do rei, que todo mundo reconhecia, né? Ironizava o rei, então identificava de uma forma engraçada. Não era uma pintura, não era um retrato, era uma caricatura mesmo, exagerando já os traços, e exagerando não só os traços, mas a própria situação. Então, uma das primeiras charges publicadas, que se tem notícia, feita por Honoré Daumier, que é uma charge chamada Gargantua, que retrata o rei Henrique III com a boca aberta, e ele caricatural mesmo, bem gordo. E recebendo toda a produção da população, e ele engolindo, ele comendo tudo aquilo. Então tinha uma espécie de uma esteira, e tudo aquilo que as pessoas produziam entrava naquela esteira e... Então já é uma imagem exagerada, né? Caricatural. E daí vem o termo charge também, que é carga, pesado, carregar, de pegar pesado, né? Então já era um desenho que foge da realidade, né? Então você imagina um ser humano gigante e toda a produção do reino, os alimentos, tudo aquilo que as pessoas produziam, ele comia, ele alimentando aquilo, né? Então já era uma linguagem que foge da realidade, dos padrões da realidade para se comunicar, né? Sim, e com uma crítica ali, né? A crítica, o exagero e o cômico, que vem a própria caricatura, né? Que todo mundo gosta, né, de ver alguém exagerado, desenhado de forma exagerada, né? Então aquilo provoca o riso. Então a junção desses três princípios, né? O desenho, o riso, a crítica, de 4, né? Sim. O desenho, o exagero que provoca o riso, a crítica e o fato, né? Legal.
Para levar uma reflexão. Você Exatamente. acredita nisso? Sim, sim. Você trabalha com essa, né, com essa ideia de, né, Porque, fazer as pessoas e o refletirem. legal da charge, porque ela provoca naturalmente isso, porque diferente de um texto onde você consegue ser muito objetivo no seu pensamento, a charge ela vai de acordo com a bagagem de conhecimento do espectador. Então, um cartoon ele pode despertar diferentes pensamentos, de acordo com a bagagem. Ele pode revelar, por exemplo, às vezes, muitas das vezes, até isso é mais comum ainda, dele despertar reflexões que nem sempre, ou quase sempre, não são o objetivo inicial do artista. Eu ia te perguntar isso. Você já foi surpreendido com Muito. interpretações da sua charge? Não tinha nada a ver, mas assim, eu apenas silenciei. Não, é isso mesmo, concordei, porque Cara, o objetivo é esse. Né? Porque se é pública, né? Se é para ser publicada, não te pertence mais, né, Duque? Exatamente. A arte é isso, né, na verdade. A música, por exemplo, eu lembro de uma entrevista do Caetano, que eu acho que a gente já conversou sobre isso já, que ele fez uma música e uma aluna construiu uma tese de mestrado em cima de uma música dele, e que não tinha nada a ver do que ele pensava, mas ele deixou rolar. Isso mesmo. Autor de livro, é muito comum isso. Sim. Tem umas coisas assim, você pega o autor do livro e põe ele para fazer as questões do Enem, do livro dele. Ele não vai acertar. Eu já errei uma questão de Enem com uma charge minha. Tá vendo? Enem não, um concurso. Eu lembro que um cara sim. me perguntou, me mandou uma charge recentemente. Perguntando assim, qual é a resposta certa? Isso já aconteceu várias vezes. E aí teve uma agora recente, teve uma que eu errei, inclusive, há muito tempo atrás. Eu acho que essa a resposta eu acredito nisso. Teve uma que eu entendi que tinham duas respostas. Inclusive o aluno, ele inclusive queria abrir um recurso, porque ele marcou uma que eu concordava com ele, só que a resposta era outra. Que ótimo. Eu falei assim, cara, eu tô na dúvida aqui, cabe as duas. Então, assim... Sensacional isso, não é, Duque? Eu acho que dá um orgulho também, não é? Porque não te pertence mais, né? A arte é isso, né, cara? A arte é legal por isso, assim, que sai de alguém e ela ganha vida própria, assim, é como filhos, né? Agora, Duque, mesmo assim, não você ainda vê muita gente chamando um artista de o que você faz na vida, você atua, ainda existe isso, Duque? Existe ainda. O famoso, você desenha, mas trabalha com o quê, né? Aí existe ainda. Porque a gente vem de uma... A classe artística, durante muitos anos, né, por uma parcela da população, ela sempre apanhou de modo muito injusto, né? Porque a pandemia mesmo mostrou o quanto que a arte é necessária. Né? Mesmo quem batia na arte, né, sempre bateu na arte, não Mas teve batia como, porque consumia a arte. não teve como sobreviver na pandemia sem uma minissérie, sem música. As lives, né? Sem as lives, não teve como, né? E ver o quanto é necessário. Né? Mas por que é tão incomoda tanto, é isso? Tão assim, desvalorizado? Existe uma questão cultural, mas principalmente o Brasil, né? A gente, pela nossa história, de uma forma em geral, a nossa cultura tende a não achar que o meio ele é mais importante do que a mensagem. Então daí que talvez o artista, porque o artista é o que produz, né, a mensagem. E o meio é o quê? O meio são os canais, né? Então o dono de uma emissora de TV, por exemplo, a emissora de TV é o canal por onde a arte chega, né? A arte e outras formas de comunicação também, obviamente. E ninguém vê problema em um dono de uma emissora de TV ser milionário. Mas o artista que produz o conteúdo para aquela TV, né, muitas das vezes ele é associado. E há também, não só essa questão econômica, né, mas há uma questão do conservadorismo de comportamento que nós trazemos muito forte, né? Porque tem os artistas como... Porque o artista, naturalmente, ele rompe, alguém que rompe padrões sociais, né? Sejam estéticos, seja de comportamento, de padrões sexuais, de roupa, de tudo, né? Sim.
Então há esse rancor conservador que enxerga os artistas como alguém impuro, como alguém... uma ameaça, né? Uma ameaça aos padrões religiosos. Então, há uma série de fatores, né, que faz com que o artista, por uma parcela da população, não estou dizendo todas, obviamente, mas seja visto dessa forma. Mas essa parcela da população faz barulho, né, Duque? É engraçado como Faz incomoda barulho, muito, né? faz barulho, E às vezes incomoda porque você se vê no espelho e fala, não admito isso. Né? E na verdade isso é histórico, né? Quando eu falo isso de Brasil, mas assim, a gente pensa que a gente teve um período mais triste da história da humanidade, começou exatamente, além, né, de obviamente você criminalizar uma parcela da população, eu estou falando do nazismo. Sim. E um dos primeiros movimentos do nazismo foi criminalizar os artistas e padronizar um tipo de arte. Perfeito. Né? Bem lembrado. Então, viu? A arte padrão, né? A arte pura do nazismo, né? A música, a estética. Cinema. O cinema. Então, existia um padrão de arte, né? Do período mais triste da história da humanidade. Então, a gente fala isso de Brasil, mas é que a gente tem uma raiz ainda conservadora, muito forte, né? De um país que foi colonizado por portugueses e Portugal, nessa época, quando o reino, Dom João veio para cá, foi um período talvez dos mais conservadores, né? Sim, sim. Que era, eu lembro lembro não, né? A gente sabe, né? Sobre a história, a gente sabe que Maria, que ela fez de Portugal uma espécie de um grande convento, né? Sim, sim. Então Portugal é um país muito conservador, né? A herança que a gente tem, né? Que veio para cá no surgimento do país, né? Uhum. Então, assim, a gente traz isso muito forte, mas não é só aqui, né? Isso foi... Agora é interessante, né? Como as ditaduras, como o nazismo, abafa a arte, mas usa a arte também a seu favor, né? Então, mas uma porque arte sabe muito que a arte... engessada, né? Mas sabe que a arte faz a cabeça das pessoas faz também. A cabeça e não só a arte, mas o riso. E aí entra os humoristas, os chargistas, né? Porque o riso é libertador, né? Uhum. E tocando nesse ponto também, por exemplo, a gente pega também, entrando aí não só nas ditaduras, mas o conservadorismo religioso, né? Você não vê Jesus rindo, o riso é pecado. É né? verdade. Não há imagem sacra do sorriso, né? Interessante. E o sorriso, ele em todas as organizações rígidas, aí você pega a militar, religiosa, o riso é proibido, né? Você não vê um general rindo, né, para o batalhão, você não vê uma imagem sacra sorrindo, né? Então, grandes empresas, né, no mundo corporativo, não se permite muito sorriso, né? Sim, porque o riso ele é libertador, a gente ri daquilo que a gente entende. Legal. É legal você falar disso, porque eu já vi você fazendo Jesus Cristo rindo, triste, danado da vida, né? Eu já brinquei com a imagem de Deus, né? E é engraçado assim, uma contradição, Deus também, né? seu Deus é muito legal também. Porque assim, a gente brinca com signos, né? Eu até antes a gente está tendo essa conversa aqui, talvez para, né? A gente não sabe quando que as pessoas vão assistir, mas enfim, eu até brinquei, a gente teve um período aí que o Twitter, que é uma rede social, ficou fora do ar um tempo, e antes eu atualizei a minha bio no Twitter, de uma forma irônica, obviamente, né? Eu sou um ateu que desenha pessoas famosas indo para o céu quando morrem. Ah, que ótimo, muito boa. Então, assim, o céu, a imagem, Deus, isso são signos que as pessoas reconhecem. São Pedro, né? São Pedro, você usa facilmente, eu uso muito São Pedro, chuva. Então, são imagens que mesmo a gente acreditando ou não na existência, são figuras que transcendem, né, a crença. Então, eu uso muito essas imagens assim para se comunicar, né, para fazer. É muito legal, você traz para o futebol, inclusive. Alguns jogadores viram santos e demônios. Você né? tem o São Paulo, por exemplo, o mascote do time do São Paulo é um santo. Né?
Então, Quando o Galo ganhou agora de São Paulo, você pôs a coroa do São Paulo no Batalha, né? No jogador do Galo. Isso, exatamente. Sensacional, assim, né? Mas se for levar ao pé da letra, nossa, que absurdo. Mas não, as pessoas riem, né? Não, é uma forma da gente se comunicar, utilizar esses signos facilmente reconhecíveis que eu falei que a gente utiliza muito na charge. Boa. Isso é muito comum. Duque, por falar nisso, deixa eu entrar num assunto aqui que eu queria a sua opinião. Charge tem limites? Não, assim, essa é uma pergunta que ela é interessante, não é uma resposta Não precisa ser sim ou não. Eu não quero, eu quero uma reflexão. É difícil. Na verdade, a gente amplia isso para o humor, né? Porque a charge está dentro da categoria do humor, humor gráfico, que claro. A gente chama. Na verdade, existem vários limites. Existe o limite coletivo, existe um limite judicial e existe um limite individual. Então, por exemplo, eu tenho o meu limite, que eu estabeleço. Boa. Daquilo que eu me permito fazer ou não. Você já se negou a fazer charges? Determinadas charges? Ou coisas que eu me considero. Então, assim, isso, se você perguntar se tem limite, tem limite, inclusive o próprio. Que seria uma autocensura? Pode ser. Tudo bem. Porque eu falei assim, olha, eu não me permito fazer isso. Então, existe. Só que, assim, esse limite, onde que eu quero chegar nisso? Os limites existem, mas eles não são uma linha iguais para todos. E eles variam de acordo com o tempo, com o momento, com a sociedade e com o indivíduo. Muito bom isso, hein? Então, ele é muito diverso, esse limite. Então, existe o limite em que cada um tem para si. Existe o limite que nós estabelecemos, enquanto sociedade, a gente aprova ou não, o nosso coletivo aprova. Coletivo, quando eu falo, não toda a sociedade, mas quando a maior parte da parcela da sociedade, a maior parte da parcela, a maior parcela da sociedade entende que, não, aqui é inadmissível, né? E existe, quando eu falo limite judicial, porque a gente entra numa esfera institucional. Na verdade, o termo correto é esse, o limite institucional, que são as instituições que nós criamos para poder balizar a sociedade. Sim, perfeito. Que são importantíssimos. Claro, senão na verdade, nós só evoluímos enquanto sociedade. Civilização, né? Com civilização, por causa das instituições. Isso mesmo. Hoje nós estamos num processo, num meio, vivendo um período democrático, e a democracia como todo mundo brinca e diz, né? É o pior, é o menos pior dos sistemas, né? Isso. Então, onde você tem estabelecido o poder judiciário, o poder legislativo, e esse conjunto de instituições estabelecem leis e que delimitam o comportamento social. Então, perfeito. De todas as áreas, que é ultrapassar um sinal vermelho, isso é digno de uma multa. Nós estabelecemos isso, esses conceitos que são subjetivos, mas eles funcionam. Sim, foram aprovados coletivamente. Então, quando eu falo o limite institucional, que é aquilo que o Poder Judiciário condena ou absolve alguém por uma determinada forma de pensamento. Então, existe esse limite específico que eu acho que é importante trazer. Muito bom, porque varia às vezes de lugar para lugar, não é? De juiz. De cabeça de juiz para juiz. E de contexto, Só que como essas pessoas representam uma instituição... A gente tem que respeitar, né? A gente tem que respeitar, porque, por exemplo, eu acho que está tudo dentro de uma normalidade, assim. Você fazer uma piada e você ser massacrado por aquilo, ser xingado. Você falou isso outro dia num podcast, que hater... Você acha que hater faz parte do jogo? Falei sobre, faz parte do jogo. Você está falando e as pessoas te xingar de tudo que for. Faz parte da democracia. Agora, muito diferente de você ser condenado institucionalmente pelo Estado por aquilo. Então, por isso que eu estabeleço essa diferença. Porque a gente poderia dizer que o institucional e o coletivo são os mesmos. Não são. Não é, verdade. Concordo contigo demais. Não muito legal isso que você está falando. Então, eu tenho muito pensar sobre isso, né? A gente pensa sobre isso. Na verdade, assim, a gente foi muito... Nós, chargistas em específico, fomos muito forçados a pensar sobre isso desde o 2015, o atentado ao Charlie Hebdo.
Isso. ao jornal, um jornal francês. Só para recapitular aí, para quem não se lembra do caso, um jornal Charlie Hebdo, um jornal francês, de charges, praticamente, de charges do mundo inteiro. Muito tradicional, né? Com essa coisa muito tradicional de ser irreverente, de né? ser reverente, de ser Politicamente incorreto, né? e que produziu charges sobre Maomé, Isso. e que sofreu um atentado, inclusive mataram 3 importantíssimos chargistas na época, e aí um outro limite que eu estabeleço, que é o limite da violência, né? Esse aí realmente é um limite que rompe, que esses 3 que eu falei do limite do humor, a violência, ela silencia, ela não dá oportunidade para o outro lado falar. É isso mesmo. Então, quando a gente está aqui conversando, a gente discorda, a gente pode se ofender, falar tudo que for. Está dentro de uma normalidade. A partir do momento que um lado silencia o outro através da violência física, acabou. Então, ali não existe mais... negociação. não existe mais negociação. Então, esse aí rompe Aquilo te assustou? Demais, né? Demais. Porque até hoje, por exemplo, a gente a gente enfrenta, na verdade, uma parcela da sociedade tem se tornado cada vez mais intolerante. Então, nós temos um movimento de intolerância muito grande, religiosa, inclusive, que pode, muitas das vezes, como já descambou recentemente, partir para esse campo da violência, como a gente teve um atentado ao grupo Porta dos Fundos. Isso, bem lembrado. Alguém que jogou uma bomba lá, jogou uma bomba lá no Isso. estúdio. Então, assim, é o limite da violência ali. Você pode não concordar com aquilo, você pode criticar aquilo, mas jogar uma bomba... Né? Exatamente. Pode, inclusive, processar. Exato. Tudo, exatamente, você pode tudo, bem mas lembrado. ali a violência não. A violência já é... Você já ficou com medo alguma vez? Já foi ameaçado? Já, mas assim, eu lido muito bem com isso. Muito bem. Porque a gente está meio na rede social um tempo ali e lidando muito com apanhando. Então, a gente desenvolve um casco que... Você é uma pessoa pública, né? E assim, e sempre, porque o meu trabalho, ele sempre foi se posicionar. Não tem como. Você não é isentão. Não tem como, não tem como. Então, assim, sei lá, se for, as pessoas podem escolher se posicionar ou não. Então, a gente veio, apesar de que eu acho que a gente está caminhando para um momento mais tranquilo, caminhando ainda, mas um momento de polarização muito grande. Isso. Você é 8 ou 80, né? Ou de um lado ou do outro. E quem tem o trabalho em que a função dele é se posicionar todos os dias, não tem como fugir. Porque tem pessoas que podem escolher ou não se posicionar. Um médico, por exemplo, eu posso escolher ser contra a favor, não, isso, contra a favor. direita ou esquerda, né? Agora, o meu trabalho, por essência, ele é de posicionar. Minha esposa mesmo chegava, às vezes, preocupada com aquele tanto de xingamento que eu recebia. Mas por que você fala? Porque não tem como ser diferente. Como é que um chargista de política não vai falar de política? Perfeito. Não tem como. Então, eu me posicionava, em função do meu posicionamento, você tem os lovers e os haters. Né? Lovers eu acho. Quem te ama ou quem te odeia. Então, ao mesmo tempo que você apanha, você tem aquelas pessoas que concordam com a sua linha de pensamento e que estão contigo. Isso é muito legal, né? Muito bom muito também, legal. né? Isso dá, dá uma força. Então, assim, né? a gente teve que se posicionar e a gente foi empurrado para isso. Né? Interessante, né, Duque? A gente não tinha essa obrigação, né? Hoje a gente praticamente é colocado, né, de um lado do outro. Não tem como. Você, todo mundo, assim, foi empurrado para isso. E o meu trabalho, como era de se posicionar todos os dias, então todo mundo já sabia, né, o meu posicionamento. E o posicionamento, isso é importante de falar, o posicionamento ele não muda, ele não é uma coisa, você pode, obviamente muda de opinião, óbvio, isso é natural, isso é até admirável, mas diante de determinadas situações, não tem como, né? Então, a gente, no meu ponto de vista, a gente viveu um surto coletivo em que não tem como você se posicionar, mesmo com aquelas pessoas que você tinha determinadas diferenças em relação a algumas questões, como, por exemplo, vacina. Isso. Assim, Bem não, lembrado. vacina não, ciência. Ciência, né? Cara, não tem como. Ou você é a favor da ciência, ou você é contra. Durante uma pandemia, ou você é a favor da ciência, inclusive com seus erros. Claro, Com seus a erros, ciência mas não é infalível. Não né? é infalível, na verdade,
Ela erra muito mais do que acerta, né? Mas isso faz é parte essencial. do processo. O processo da ciência é esse. Isso mesmo. É pesquisar, entender o que dá certo. Por isso existem laboratórios, né? Testes. E inclusive, não é 100%. Nada é 100% na ciência. Que se tiver 100% na ciência é porque está errado. O erro é uma parte do processo científico. Mas quando se tem uma vacina colocada publicamente, é porque ela já foi muito testada, né? Exatamente. Então, E como na pandemia a gente tinha pouco tempo, então esses testes tiveram que correr, diferente de outras doenças. Não, em outros assim, até que eu nem considero, a gente já voltando ao assunto de pandemia aqui, na verdade, a pandemia ela foi um ambiente, se é que a gente pode usar essa palavra, mas um ambiente perfeito para você testar. Boa. Né? Então, por exemplo, eu quero testar um colete à prova de bala, saber se ele funciona ou não. Você vai mandar aquele cara lá para a Austrália, um país que teve uma morte por arma de fogo durante um ano. Ou você vai jogar ele no meio lá de Gaza. Desculpa o termo aqui, mas no meio do Líbano, um lugar que está tendo guerra. Né? No meio lá coloca uma pessoa lá no meio da linha vermelha, que vira e mexe, tem um tiroteio no Rio de Janeiro. Você vai testar onde você tem probabilidade da pessoa receber um tiro. Claro. Né? E a pandemia foi perfeita para você ter, inclusive, os resultados rápidos. Porque você tem um vírus replicando rapidamente, com 2, 3 meses você sabe se aquela pessoa teve contato ou não com o vírus. Então pronto. Isso mesmo. Sabe. Então até isso foi ambiente perfeito. Então é um argumento que aquelas pessoas dizem, por que essa vacina ficou tão rápido? Exatamente porque tem uma pandemia rolando, acontecendo. E era urgente, né? É urgente. Muito interessante. O Duque, vamos lá. Você tem ídolos na charge, assim? Não tem como não ter, né? O meu primeiro grande ídolo foi o Lor, que é o cara que me inspirou desde os 13 anos de idade. E tem os de uma geração antiga. Ziraldo foi um ídolo de todos nós. Laerte. Sensacional, né, Laerte? Que é talvez hoje o maior, né? A maior. A maior, bem lembrado. E um traço bonito, né? O traço da Laerte é lindo, né? A Angeli, que infelizmente está numa situação de saúde que o impede de continuar trabalhando. E você tem os das novas, da minha geração, né? Que são ídolos mesmo sendo da minha geração e alguns até mais novos, né? Você tem o Jean, André Damer, você tem muita gente boa produzindo arte no Brasil. O Duque, você citou vários homens, né? E a Laerte, né? Tem poucas mulheres chargistas? Poucas mulheres chargistas. A profissão chargista sempre foi uma profissão muito machista, né? Apesar de que na história nós tivemos a Madame de Tefé, tivemos outras grandes artistas. Recentemente nós perdemos uma grande chargista mineira, né? Carol Cospe Fogo, que nos deixou há muito pouco tempo. Chantal também, né? Não, Chantal está com a gente. Isso, não, mas ela é uma chargista muito legal. Sim, Chantal é uma grande chargista. Você tem Elô D'Angelo, Carol Ito, você tem outras grandes mulheres hoje produzindo, assim, que legal. E olha só que bacana, Elias, a gente fez um concurso de charges junto com o Ministério Público, um evento que eu fui o curador. Educação, Justiça e Arte. Educação, Justiça e Arte. Isso, ótimo. Junto com a Secretaria de Educação e o CAOMA, que é vinculado ao Ministério Público de Minas Gerais. E um concurso voltado para alunos das escolas do ensino fundamental do Estado. A participação feminina foi muito grande. Dos 12 contemplados, entre os 3 premiados e 9 menções honrosas, nós tivemos mais da metade são mulheres. Olha. E o primeiro lugar desse concurso foi uma menina. É mesmo? E que mandou 3 cartoons excelentes e a gente premiou. O primeiro e o segundo lugar foram homens, mas assim, entre os 12, na verdade, né, considerando os 3 primeiros lugares e as 9 menções honrosas, mais da metade são mulheres. Isso é sensacional, né? Sensacional. Porque as mulheres sempre desenharam, sempre estiveram aí. Mas hoje, com um concurso como esse, aberto a todo mundo, aí elas se destacam, né? Não, e assim, a gente fala mal da internet, mas tem um lado bom da internet. Né? Claro. Que é justamente dar a possibilidade, hoje qualquer um consegue mostrar o seu trabalho. Né? Então você cria um perfil e desenha e posta ali na rede social, está ali registrado.
com possibilidade das outras pessoas verem, né? Então, assim, você não está mais refém de um meio de comunicação, de uma organização que é submetida a um crivo de alguém. Sim. Né? Para você tem uma linha editorial, uma que linha às vezes editorial, te limita, né? Exatamente, né? que impede. Né? Então, assim, isso é bacana, muito bacana. Muito bom. Vamos aproveitar. Você tem 2 meninas e um menino? 2 meninos e um menino. Isso. Maria Eduarda, 18 anos, Júlia, 16 e Gabriel, 10. Tá. Eles desenham? Desenham muito bem, mas um que apesar de que o Gabriel desenha e ele gosta muito de desenhar e talvez ele, pode ser que ele siga, assim. Mas as outras duas não desenham muito bem. Você vê Desenham muito bem? Vê que tem um talento, tem a percepção, tem todo assim, você olha para o desenho, perspectiva, luz, sombra e tudo certinho. Mas a mais velha quer ser veterinária, a do meio, a Júlia, canta e toca muito bem. Então pode ser que vá por esse caminho. E o Gabriel também está na 10 anos. 10 não dá anos, pra né? cobrar Poxa, nada, nem com 18 a gente quer sabe. Quer ser jogador de futebol, que todo mundo queria ser, quer ser youtuber, quer ser tudo ao mesmo tempo. Né? Ô, Duque, vamos entrar um pouco nisso, nessa questão da técnica. Eu tive aqui com o Ronaldo Fraga, né? E eu também chamei o Ronaldo Fraga de desenhista. Eu falei, cara, inclusive porque ele é muito crítico hoje à moda, né? Ele é um cara que se posiciona e fala, olha, essa moda consumista, tô fora, né? E ele tem até uma coisa interessante, fala assim, ó, o mundo pode ficar 300 anos sem fabricar roupa que ninguém vai ficar pelado. Então a gente precisa aprender a reciclar essa coisa toda. E eu falei com ele, né, a respeito do desenho. E eu vou te perguntar a mesma pergunta que eu fiz para ele também. Poxa, toda criança, Duque, nasce desenhando do mesmo jeito. Onde é que a gente desaprende a desenhar, se deseduca? O que acontece assim, hein, Duque? Eu acho que é um processo natural, assim, assim como outras artes, né? Música nem todo mundo vai, apesar de que a gente escuta a mãe cantando pra gente. Música já é algo presente na vida de todo mundo, né? A dança, por exemplo, Toda criança adora dançar. Mas eu sou um péssimo dançarino, péssimo dançarino. Tá aí uma arte que se falasse para eu ia morrer de fome. Mas também então, você está querendo demais, né? Você desenha pra caramba, velho, vai dançar muito. Pois então assim, uma coisa, tem algo que é da aptidão, né, do ser humano. Tem a questão da sociedade mesmo, que muitas das vezes pode favorecer ou não a escola, o ensino. Pais, muita gente fala que quando brinca, né, que quando a pessoa batia aquele carimbo, né, você brilhou no caderno, ali já era uma barreira para muita gente não usar mais o desenho, sabe? De ficar um pouco com vergonha, assim, de manifestar o seu pensamento na forma de desenho. Então, assim, existem, e tem o gostar mesmo, assim. Eu acho que tem uma coisa muito do DNA mesmo, sabe? Apesar de que a escrita é um desenho, né? Você está desenhando uma letra, né? Muito legal isso, né? Então, de certa maneira, todo mundo, de certa forma, desenha, porque ao escrever à mão, você está desenhando formas ali das letras, das palavras que te ensinaram, né? Mas eu não tenho uma definição, assim, exatamente por quê, sabe? Não existe uma causa apenas. No seu caso, como é que foi, Duque? Pois é, e olha só, a gente falando dessa questão de DNA de pessoas, eu falo isso baseado um pouco na minha família, que tem irmãos, meu pai, minha mãe, todos têm uma certa habilidade para arte. Então minha mãe foi cantora de rádio. É mesmo? Aqui em Belo Horizonte? Aqui em Belo Horizonte, na Rádio Guarani, na rua Caetés, Tupias, quando era rádio, era ao vivo, né? Perfeito. Na adolescência, ela chegou a cantar junto com Nelson Ned, Clara Nunes, Agraudo Timóteo. Fazia parte do cast da rádio Fazia Guarani. parte do cast da rádio, né? E que depois eles foram para o Rio, ela ficou, então não seguiu a carreira. Então você tem meu pai, por exemplo, que desenhava para a gente, que ele é caminhoneiro, na verdade, não tem uma formação acadêmica nenhuma, mas quando a gente era muito pequeno, ele chegava da estrada e a gente ficava curioso para saber onde que ele tinha ido, e ele desenhava para mostrar os lugares. Olha, eu fui no porto de navios. Como é que é um porto? Eu não esqueço desse desenho. Ele desenhou um navio
o Porto é assim, então aqui o pessoal fazia a carga. Que bacana colocava, isso. então assim... Então ele desenhava bem, né? Desenhava o suficiente para nós... para comunicar com vocês. Para comunicar com a gente. Então eu tenho uma irmã, duas irmãs que também desenvolveram esse lado do desenho. Tem uma irmã que é dubladora e atriz. Ela mora fora? Não, mora aqui. Aqui? Uma que mora fora, tem uma afinação maravilhosa para música, tem uma voz maravilhosa, mas não seguiu a carreira de cantora. Eu tenho uma outra irmã que desenha moda, assim, começou desenhando moda, assim como o Ronaldo Fraga, que você citou. E tem o meu irmão, que é também um grande chargista, ilustrador e um artista gráfico da maior qualidade. Então, assim, cara, que você meio, percebe que a arte está presente no DNA. Né? Então, você me perguntou por que alguns param e continuam. Cara, talvez ali não. Tem uma explicação biológica para isso. Tem um apoio da família também? Sim. Sua família te apoiou? Sim, todos entendem a arte como esse processo, mas eu venho de uma família em que minha própria mãe não seguiu uma carreira de cantora por conta do conservadorismo Imagino, social, né? Claro. Que tinha nessa década, a gente fala aí da década de 60, que a cantora da noite era vista, mal vista pela sociedade. Sim, né? sim, sim. Então ela vem dos meus avós, que enxergavam o artista dessa forma. Né? Por exemplo, na minha família tem um pouco daquilo que você me perguntou, né? Do artista, mas ele trabalha e com aí, o quê? Como é que o Duque vai fazer? Ele né? desenha, ele faz belas artes, Belas mas ele artes. vai ganhar dinheiro como, né? Você foi fazer Belas Artes na UFMG? Fiz Belas Artes, sou formado em Belas Artes, formado em cinema de animação pela Escola de Belas Artes. Como é que foi essa decisão ali no final do ensino médio? Cara, foi muito certo, assim, muito certo. Eu não quero. Na verdade, a minha única dúvida era se era publicidade ou Belas Artes. E eu queria trabalhar com cinema. E aí, como eu já desenhava, foi mais fácil eu entrar via Belas Artes do que publicidade. A concorrência era muito grande. Sim. E como eu já desenhava, eu falei assim, cara, eu quero trabalhar com cinema. Cinema eu também posso trabalhar com publicidade. Claro. Então eu escolhi esse caminho. A prova da Belas Artes é difícil, né? A prova da Belas Artes de aptidão, que foi desenho. Né? Então a opção, assim, era artista, já era algo dentro da arte. Ou era publicidade, ou era Belas Artes. Então, para mim, na época, Belas Artes foi mais fácil. E como é que a charge aparece? É durante o curso? Apareceu antes, na verdade, bem antes. Conta pra gente. Com 13 anos, eu fui apresentado ao LOR, que é o meu ídolo, o grande chargista que me inspirou. Na época, ele era um dos mais premiados no Brasil. Quando eu conheci, ele tinha ganhado 2 prêmios em Piracicaba. Quem me levou até ele foi uma professora de arte chamada Marci. Que bacana, hein? A importância conhecia da professora, ele, hein? Professores são importantes, né? O Dia dos Professores Você ontem. Foi ontem, isso mesmo. Parabéns para você. Não, para nós. Como é que a professora te identificou e levou? Ela identificou porque é o seguinte, na verdade eu não era aluno dela nessa época. Olha, ainda. Nossa, cara, mais ela legal veio ainda, conhecer o meu trabalho, que eu desenhava muito quadrinhos de super-heróis. Eu, meu irmão, um amigo, foi uma época que na década de 80, início da década de 80, era febre em Belo Horizonte colecionar revistas de histórias em quadrinhos. Todo mundo no bairro colecionava, sim. Trocava, enfim. E era difícil, né? Difícil de Porque era caro também, né? Eu tinha caixas e caixas, assim, então tinha coleções. E aí a gente que desenhava, comecei a criar os nossos próprios heróis, eu e meu irmão. Então eu tinha um Capitão América, a gente tinha um Capitão Brasil. Aí eu tinha o Superman, eu tinha um herói que eu não lembro o nome, Superstar. Sim, que legal, tinha uma estrela, cara. mas era um super-homem, né? Sim, mas era o Só seu. mudava de cor. Um herói que eu gostava muito era o Conan, né? O Bárbaro. Bárbaro. Que eu sempre gostei de heróis mais humanos, assim, sabe? Que sangravam. Que sofriam, que sofriam, né? E eu tinha um herói, assim, que era um cara meio bárbaro também, que tinha uma espada lá, enfim. E aí um amigo meu mostrou esse desenho para uma professora de artes, na época da escola chamada Geteco. Em Venda Nova. Em Venda Nova. E ela queria fazer um trabalho com um aluno que desenhava, com desenhos, né? Isso. Que ela tinha um aluno que escrevia poemas. E ela queria alguém para ilustrar esse poema. E aí esse amigo meu, chamado Luiz, mostrou meus desenhos para ela. E depois aí eu fui estudar no Geteco. Eu não fui aluno dela em nenhum momento, mas a gente tinha uma relação muito, muito próxima.
Para além da sala de aula. Para além né? da sala de aula, e ela publicou meu primeiro livro. Foi um livro de poemas, que na verdade quer dizer, um aluno escreveu os poemas com as minhas ilustrações. Eu tinha 14 anos. E ela que me apresentou ao LOR, chargista, que na época eles faziam parte da associação da Lagoa do Nado. Importante que é um na parque, luta ali pelo Parque da Lagoa do Nado. Parque Lagoa do Nado. Isso. E ele já era um chargista muito grande. E aí ele viu meus desenhos, gostou, que eu já tinha essa pegada cartoon, charge. Já fazia caricatura dos professores, né, dos alunos. E aí eu fiz um estágio com ele, durante 6 meses, numa empresa que ele tinha chamado Janela Gráfica, que era composta por grandes artistas, na verdade. Era o LOR, a Raquel, ilustradora de livros infantis. Ah, sim, sim. Maravilhosa. E você tinha Sérgio Serra, um grande ilustrador, e a Margarete. E eu tive contato com esses grandes artistas na época. Sensacional, hein? Então eu tinha 13, 14 anos. A Belas Artes veio com 19, 21, quando eu entrei e fiz vestibular para arte. Né? Legal. Para Belas Artes. O Duque, você trabalhou muito tempo no Tempo. Quanto tempo mesmo? No Jornal Tempo? Uns 25 anos. Desde a inauguração? Eu entrei na inauguração em 97, o jornal inaugurou em novembro de 96. Eu entrei ali no iníciozinho, em fevereiro de 97, fiquei uns 9 meses, saí e retornei em 98. Então saí no final de 97, retornei um ano depois, em 98, e fiquei até 2023. Então deram aí 25 anos. Né? No início, você me contou uma vez, você trabalhava no jornal mesmo, na redação, com os jornalistas. Quando eu entrei no jornal foi de 98 a 2004, eu trabalhei no jornal, na redação. Naquela confusão toda. Confusão. E aí eu fui um pouco pioneiro, né? Do home office, né? Isso. Aí eu lembro que eu até fiz isso porque eu não tinha um computador para eu trabalhar, né? Em casa eu tinha um computador, eu falava para o chefe assim que... Não estou improdutivo em casa eu aqui. produzo muito melhor, né? E aí eu terceirizei, eu mesmo negociei, passei a trabalhar em casa e fazendo tudo que eu fazia, né? Na época já tinha uma internet mais ou menos... uma internet de banda larga, né? razoável. Então, não era ainda aquela internet de escada, né? Sim. De fio de telefone, então... Você começou o início ali da banda larga, então você já tinha... Eu tinha um computador razoável, então já tinha os programas. Aí, tinha uma estrutura que permitia trabalhar online. E aí eu falo que eu sou um pouco pioneiro nisso. Muita gente viveu isso durante a pandemia, do home office, das reuniões online. Eu lembro que a primeira palestra online que eu dei foi em 2008. Caramba, muito... Que eu dei uma palestra online para uma escola do interior, Ouro Branco. Que bacana. Que na época já tinha um Skype. Eu já fazia reuniões com alguns amigos de trabalho. Via Skype, né? Via Skype. E eu lembro fazer ainda faço, né, palestras em escolas. E esse pessoal da escola de Ouro Branco entrou em contato comigo e ficava inviável por conta da distância, de custos. Isso. E aí eu perguntei aqui, vocês têm um computador e internet na escola? Põe a moçada aí na frente. Vamos montar um negócio diferente? Vocês colocam um notebook com a câmera mirada para os alunos e vocês têm um projetor, projeta a minha imagem. Sensacional, na parede. E, cara, 2008. 2008. Primeira palestra funcionou perfeitamente. Eu vendo os alunos, eles perguntaram, a gente conversou. Interagiu. Perfeito isso. Pô. E aí muita gente, né, home office, pandemia, trabalhando, cuidando de menino. Cara, eu fiz isso desde... Eu sempre faço isso. Já fiz muita charge amamentando, trocando fralda. O Duque, mas aí você tem que ter, digamos assim, um rigor ali para entregar os prazos, né? Como é que funcionava assim em linhas gerais? Aquilo que eu falei antes, né, da criatividade, né, de ser o horário, né? Então, como você já tinha uma rotina de entregar num determinado horário, então sempre funcionou muito tranquilo, perfeitamente assim. Das charges editoriais, né? Das charges de futebol, eu tinha que esperar faria sempre o jogo acabar. Então o jogo acabou, eu faço a charge e mando. Que é o que eu tenho feito hoje faz também. Agora. Meia hora mais ou menos, né? Meia hora. Eu mantenho o mesmo padrão que eu tinha da época de jornal impresso. Porque eu tinha esse padrão de meia hora por conta de uma questão logística. Porque o jornal tinha que fechar
ser impresso, encadernado, depois transportado para estar na fábrica, na banca de revista. Na banca, no outro de manhã. dia. Então você tinha um horário rígido mesmo, né? Uhum. Porque a chapa não podia chegar. A chapa que a gente fala é a página, né? Impressa para ser impressa no papel. Você tinha um horário, porque senão não dava tempo para chegar na banca. Hoje eu já faço por conta da rapidez da internet. Porque, por exemplo, acaba um jogo, já está rolando os comentários, as piadas, durante o próprio jogo. Isso. Então, para você fazer um trabalho atualizado, que hoje, 1 hora, você já está velho. Né? Você já está desatualizado. Então, acabou um clássico, Atlético e Cruzeiro. As piadas já estão... Não, as suas charges já rolam nos grupos de WhatsApp. Algumas charges antigas até, recicladas. Tem isso também, né? Isso é muito legal, né? Tem algumas charges que são clássicas, né? São clássicas. E, por exemplo, muitas pessoas até editam, né? Pega o mesmo desenho, edita ali o texto e... Você não grila com isso, não? Não importa, não. Acho até legal. Que bacana. Mas, por exemplo, eu para ser novo, para ser inédito, eu tento já fazer o mais rápido possível. Porque teve um clássico desse que eu demorei um tempo para poder fazer a charge. Cara, quando eu cheguei em casa, todas as ideias que eu rascunhei já estavam rolando na internet. Aí tive que buscar uma coisa nova, assim, para não repetir Sensacional a piada isso. que já está rolando. Né? Muito bom. Me conta uma coisa aqui. Tem um grupo lá na UFMG, na Educação Física, que estuda futebol e torcida, chama GFUT. E aí o professor Silvio Ricardo, que coordena, ele me falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou assim, Elias, o verdadeiro torcedor, ele se forma muito mais na derrota do que na vitória. E aí eu estava vendo você falar, me parece que o verdadeiro chargista, Duque, aproveita muito mais quando o Atlético perde, quando o Cruzeiro perde, do que quando ganha. É isso mesmo? Sim, exatamente. Porque eu uso muito esse exemplo, né? Ninguém ri da modelo que entra na passarela, desfila lindamente e volta lá para o camarim, né? A gente ri daquela que tropeça e cai. Perfeito. O ser humano é isso, Tem né? algo, né, meio de sarcasmo. Assim, perfeitamente. Né? Isso se aplica ao futebol, né? A gente não usou o time vencedor. Apesar de que a vitória também ela é tema de charge sempre, né? Sim. Como exaltação, aí já não é mais como zoação. Mas como zoação, a derrota, ela é... Quanto mais vexatória, quanto maior a queda, melhor para o chargista. Quanto mais retumbante, né? A queda, mais repercussão aquilo vai causar e mais elementos a gente tem para poder trabalhar, né? Então, quando o Galo foi para a Série B, prato cheio. Maravilhoso. Cruzeiro, 3 anos na Série B. Maravilha. Que loucura, cara. Mas, por exemplo, essa que eu te falei de São Paulo, você exalta o Batalha, mas dá uma detonada no São Paulo, né? Que ele passa a coroa para lá. Então, sempre tem essa coisa, né? Pois é. Então, assim, as vitórias também são, obviamente, motivo de charge. Principalmente quando são vitórias alcançadas com um certo sacrifício, com um certo... Aí é o Galo mesmo. Na verdade, o enredo, como no cinema, um enredo... A gente precisa de uma história bacana. A própria construção do título de 2013 do Atlético na Libertadores, com sofrimento, é uma história vencedora. Mas o enredo é muito... É muito bom, muito né? próprio. É inacreditável, Inacreditável. Né? Em 2014 também. Então você tem vitórias, mas assim, o enredo ele é mais importante. Como que aquele resultado foi construído? E o limite ali da vitória e da derrota estava muito próximo, né? Muito próximo. Então, por exemplo, você tem outros times, por exemplo, que construíram vitórias muito óbvias, né? Então o time disparou, aí 10 pontos à frente do colocado, não tinha o próprio graça. Atlético em 2022, 2021, 21, né? 2021 talvez tenha ali um elemento, não do campeonato em si, mas mas dos 50 anos, né? Então, e o torcedor identifica isso. O time do Galo até pouco, né? Mas o torcedor... Então, assim, a história em si do campeonato tem esses elementos, tudo, na verdade, ela serve de elemento para você construir, né, uma história, assim como o cinema. Né? Então, e o futebol eu acho que talvez seja dos esportes o esporte que mais se aproxima da vida, do cotidiano
das histórias de superação e que a gente pode dizer que são cinematográficas, né? De enredos assim, que a gente enxerga a gente mesmo, né? Eu, por exemplo, defender um pênalti aos 49 do segundo tempo. Com o pé esquerdo. Com o pé esquerdo. Isso, para quem torce para o time, o cara chega no dia seguinte ali, ele vê, putz, eu tenho uma prova aqui para fazer e eu tenho tantos concorrentes. Ele vai acreditar. Para o cara que perde também, que o time dele teve toda a chance possível, mas, por exemplo, eu até brinco com o torcedor do Botafogo, que é um time que, por exemplo, tinha tudo para ser campeão num determinado ano e não foi. Então já convive com isso, assim. Esse cara, por exemplo, ele traz um pouco dessa atmosfera. Sim. Então, um cara que entra ali para poder fazer... Tem coisa que só acontece com o Botafogo, né? Isso é famoso, né? Exatamente. Então, se o cara não tiver uma estrutura psicológica muito forte, ele acaba levando isso para a vida, para o dia a dia. Em uma situação que ele está para poder ter uma vitória, ele pode... Será que pode acontecer igual o meu time? Pé no chão, né? Pé no chão, sempre. Mais uma vez, a charge se vindo para reflexão, para pessoas, né, pensarem sobre a vida. Muito legal. O Duque, que história é essa que o ódio cansa? Cansa, né? Né? Odiar cansa, né? Por isso é otimista com essa questão, né? Porque ninguém consegue conviver por muito tempo com um sentimento... Faz mal, adoece. Biologicamente, né? Faz mal para a gente mesmo. Então, eu disse essa frase, o ódio cansa, num contexto que a gente está vivendo um processo coletivo de uma divisão, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, alimentado, né, muitas das vezes falsamente, né, por meio de fake news, alimentado uma divisão que poucas vezes a gente viu na história da humanidade, né? Então, nós sempre tivemos diferenças políticas, mas raro foram os momentos em que essas diferenças políticas foram levadas ao contexto familiar, provocando divisões. Então, cara, nós temos, vamos pegar aí, fazer um recorte, eleições democráticas no Brasil pós-ditadura desde 90. Isso. Né? Então, 89 foi a primeira. 89, na verdade, 90 foi assumiu o mandato. Então, nós temos 85 ali, um processo, foi eleições indiretas. Indiretas, tá. Então, nós tivemos 89, 94. Sim. Duas, né? Porque o Sarney teve 98, anos. 2012, 2014, Sim. 5 eleições presidenciais. Fora as eleições para prefeito nesse intermeios aí, né? Então nós tivemos 5 eleições presidenciais e que houve Sim, divisões, muitas divisões. Isso. Todos, né? todos tiveram segundo turno, Todos tiveram segundo turno. Que, Lula e Collor. Polarizou, né? Lula e Collor foi uma diferença fortíssima na sociedade. Tudo. Mas as famílias não se odiaram. Interessante, né? Com o diferencial de 2018, né? E aí, uma tese aí que a gente, um programa à parte, para a gente conversar sobre o que Mas provocou é importante isso, essa reflexão. Né? O país mudou, né? Mudou. O que a gente teve de novo em 2018 para poder irmão parar de conversar com o irmão, né? Pai parar de conversar com o filho, né? Casal se separar. O que houve de diferente em 2018 para que isso acontecesse? Né? Então a gente precisa refletir sobre isso. Tem um elemento novo aí, né? Não só um, né? Vários elementos novos, Sim. né? Então, o que houve de diferente? Independente do seu lado, reflita sobre isso. Né? É importante, vou olhar para a câmera aqui, né? Reflita sobre o que diferente aconteceu em 2018 para que as famílias pudessem ter essa divisão. E não só isso, mas que o ódio chegasse até às vias de fato. Pessoas assassinando pessoas por conta de questões políticas. Sim.
Nós não tivemos isso, raro casos isolados pode ter havido, que eu não me lembro. Não, mas aniversário de 50 anos de uma pessoa, o outro ir lá e matar. Entrou no condomínio, foi lá, viu, voltou, pegou a arma e matou. Não, na Bahia também teve isso. Teve. O mestre de capoeira foi assassinado a facadas, e muitos assim, casos de violência mesmo chegar. Aqui em Belo Horizonte, pós-eleição, foi um caso gravíssimo que teve até uma repercussão pequena, mas que foi seríssimo. 2 pessoas morreram, porque pós-eleição, uma pessoa insatisfeita pegou a arma e saiu atirando na porta de um bar. Ah, me lembro disso. Muito perto daqui. E olha só como é que um caso gravíssimo e que a gente entrou no esquecimento. Uma pessoa saiu atirando em pessoas que estavam comemorando a vitória de um adversário político na porta de bar, a pessoa matou uma criança e um jovem. É seríssimo, né? Nem no futebol nós vimos isso. Nem no futebol a gente viu isso. Eu acho uma injustiça falar assim, virou um fla-flu. Não, velho. É muito pior do que um fla-flu. Foi terrível, um negócio assim. Você que lida com futebol assustador. E política, você tem essa diferença. E isso não tem como manter uma saúde mental individual e coletiva alimentando esse ódio sempre. Então, quando eu disse que o ódio cansa e a gente tende a partir para um outro momento, porque eu sinto que algumas pessoas, não todas, algumas vão continuar tentando alimentar esse ódio, até porque ganham dinheiro com esse ódio, né? Esse ódio é lucrativo do ponto de vista econômico, então é interessante para determinado grupo alimentar esse ódio, mas que não tem como manter. Diferenças vão continuar acontecendo, mas é um cenário de guerra mesmo. O pós-guerra tem hora que cansa, cara. Você não aguenta mais ver tiro, ver bomba. Cansa, né? Você já viu muita destruição, não metaforicamente falando, Sim, né? Claro. Não é prédio desabando e tudo, mas você vê relações sendo destruídas, né? O que é muito pior, né? Inclusive, Sim. né? Danos. Sofrimento mental. Vamos aproveitar? Buzina do Chacrinha. Eu vou buzinar, você escolhe o que ou quem você gostaria de buzinar. Fica à vontade, viu, Duque? Então vamos lá, 2 buzinadas e vamos nessa. Não tem como, a gente já está falando de uma questão aqui que aflige o Brasil há um tempo, então minha buzina vai para os intolerantes. Porque eu entendo, e aí não sou eu, né? Vários estudiosos, Karl Popper já falava sobre isso, né? O paradoxo da intolerância. Karl Popper foi um filósofo austro-húngaro, né? Alemão, que já fez um estudo sobre o paradoxo da intolerância, né? Então, a única coisa que a gente não deve tolerar são os intolerantes. É um princípio que eu tenho para mim. Então, se eu vejo um discurso, alguém, ideias, o meu primeiro pensamento é o seguinte: essas ideias que a pessoa prega, elas são inclusivas ou elas são exclusivas? Elas excluem pessoas. Se elas excluem, para mim já é para descartar. Tô fora, né? Tô fora. Buzino mesmo. Porque a intolerância Por que Karl Popper falava sobre isso? A gente falava sobre isso. Não devemos tolerar o intolerante, que é o paradoxo, né? Não Porque se você tolera o intolerante, um dia você pode ser vítima dessa intolerância. Com certeza. O intolerante, um dia, ele vai se fortalecendo até o ponto que ele vai excluir tudo aquilo que ele discorda, que é o que ele... o estudo que ele fez foi exatamente em cima do nazismo. Aconteceu isso. E que aconteceu. Começou com os judeus, mas... Então, começou intolerando, não tolerando um determinado grupo, e aí você vai aumentando, ampliando. Então, até tudo que seja diferente da raça ariana naquele momento exatamente, não era permitido. Ser um alvo. Né? Então, a minha buzina vai para os intolerantes e todo discurso de intolerância. Boa. Então, nós vivemos aí nesse período, né, gravamos esse programa, um período de eleição. Então, se o seu candidato, ele alimenta um discurso de intolerância a qualquer outro tipo de grupo de pessoas, seja por sexo, religião, raça, orientação política, filosófica, está errado, está no caminho errado. Boa. Então, a gente precisa de inclusão. Ô Duque, vamos com algumas coisas aqui caminhando para o final. Você é a favor da legalização da maconha? Sou.
E legalizar a maconha, na verdade, não é legalização, é descriminalização, perfeito. Que é um pouco diferente. Isso, né? boa. Então, eu sou a favor da descriminalização das drogas. Porque de criatividade, o original é sempre melhor com todas as suas limitações. E ensino, né, procuro ensinar meus filhos dessa forma. Então, a discordância ela é do método para eliminar as drogas, combater as drogas. Sim. Então, essa questão de polícia nós já perdemos. Combater, né? Com polícia e com força não vai dar certo. Não vai dar certo. Só aumentou, inclusive. Né? E não só no Brasil. Virou um grande negócio. Né? É um grande. Por isso, talvez, que ela continua criminalizada. Perfeito. Porque se interessa a muitos grupos econômicos, ganham muito dinheiro, lavam muito dinheiro. Então, vendem essa ideia de que vai corromper as famílias, vai acabar as famílias, liberando as drogas. É exatamente o contrário. Você descriminalizando, você vai diminuir o uso, assim como ocorre com o cigarro, com as campanhas de conscientização. Né? Então, sou contra. Tá, legal. Não, sou a favor da discriminação. Isso, perfeito, pode ficar tranquilo. Do que eu fiquei curioso lá atrás, você falou dos limites, né? O limite institucional, o limite coletivo e o limite individual. Qual que é o seu limite? Assim, dá um exemplo para a gente de um limite que isso aqui eu não faço charge. O meu limite, ele variou durante esses anos. Legal, você mudou. Mudou muito. E que eu tenho orgulho de dizer que eu mudei. Parabéns. Então, os limites que eu tenho, e a gente falando aqui acabou de falar da intolerância. O meu limite é aquele discurso, ou mesmo uma forma de humor, que possa alimentar a criminalização de um determinado grupo de pessoas. Então, a homofobia, o machismo, o racismo. Então, charges ou piadas que possam favorecer esse discurso é o meu limite. Boa. E o futebol está cheio disso, né? Futebol está cheio disso. Inclusive, eu fiz um livro em 2006 recheados de piadas homofóbicas e machistas. E na época era muito bem aceito. Teve festa de lançamento, todo mundo veio elogiando homens, mulheres, todo mundo não teve problema nenhum na época. E eu percebi que eu mudei, e foi engraçado, e foi uma percepção individual. Nasceu meu terceiro filho, e aí eu contratei 2 profissionais para colocar a tela de proteção na janela. Esse livro eu lancei em 2006, meu menino nasceu em 2014. Então logo ali que ele estava começando já a engatear, meio de 2014 para 2015. E aí foram 2 profissionais, um atleticano e um cruzeirense. E a gente conversando, papai, vou dar um livro para vocês. Eu fui lá no meu arquivo na caixa, peguei o livro para dar. Quando eu entreguei na mão de cada um, eu lembrei do conteúdo desses livros, me fez uma... E eu fiquei extremamente envergonhado. Eles nem perceberam. Eu falei assim, eu fiquei constrangido, porque eu me lembrei do conteúdo do livro. E aí eu dei os livros para um e para outro, e imediatamente eu fui lá, na caixa que eu ainda tinha, liguei para um amigo meu, você quer todos esses livros aqui? Eu falei assim, quero. Puxa vida. Entreguei. Então, assim, foi silencioso, foi dolorido, né? Dolorido, mas foi eu comigo mesmo. Com você mesmo. Não teve ninguém, nada para poder... Sim, foi uma autocrítica difícil. Foi um aprendizado desse período. Boa. E que naquele momento, assim, então foi um momento assim, que eu posso chegar e dizer, ali foi o ponto. E que eu estabeleci um limite, mas claro que esse limite, para eu chegar nesse ponto, foi um processo de escutar, de ver e escutar. E a cabeça aberta para compreender. Porque não adianta você ver escutar com um pensamento rígido, né? Não aceitando mudança e se não aberto a receber críticas, né? Isso, legal. Então foi esse período. O fato de crianças, né, você conviver com seus filhos, né, isso também ajuda, não, tudo, né? E ali eu escutava muito, ouvia muito pessoas, foi
no início da rede social, que a rede social falando do lado bom, que você escutava vozes que você não escutava na imprensa tradicional. Pontos de vista que você não ouvia nos meios de comunicação tradicional. Então passou a dar voz a muita gente, assim como deu voz a muita coisa ruim, deu voz também a muita gente legal, entendeu? Então, e aí eu fui escutando, vendo, entendendo e alimentando aquilo. E fazendo um processo de autoconhecimento e que nesse dia específico ele se consolidou. Na verdade, eu acho que é isso, né? Não tem uma, né? Porque você vai vivendo, você vai remoendo, você vai alimentando. Aí chega o ponto que você fala, não, é isso. Você acredita em Deus? Não. E engraçado, e falando disso também, eu tenho um processo de que eu fui criado na Igreja Católica, fiz a primeira comunhão, frequentei a igreja evangélica, estudei budismo, frequentei durante um bom tempo a doutrina espírita kardecista. Isso. Então, assim, Você tentou, né? Me alimentei de tudo. E assim, às vezes confesso que eu ainda tenho dúvida se eu falo que eu sou ateu ou agnóstico. Sim. Porque eu lembro de uma crônica do Juca Kfouri, que eu li há muitos anos e que me marcou também. E que na adolescência, e nessa crônica ele diz o seguinte, que ele, adolescente, lá na faculdade, tudo, ele chegou ao pai dele e falou assim, pai, eu sou ateu. E o pai dele falou assim, você não tem conhecimento suficiente para ser ateu. Isso. Você é no máximo agnóstico. E aí ele depois, muitos anos depois, que ele foi entender o que o pai dele disse, né? E que o ateu é aquele que realmente está definido, realmente não. O agnóstico é aquele que não existe, mas se existir também não tem problema. Não tem problema, isso mesmo. Do tipo assim, não tenho nenhuma evidência. Seria um pensamento mais científico. Perfeito. Eu não tenho evidência científica de que determinada coisa aconteça. Mas pode ser o processo, as minhas evidências ou o meu olhar, ele ainda não conseguiu perceber essas evidências, ou realmente, pode ser que ele realmente não exista, né? E que a gente é o pensamento científico. Então, seria o ateísmo científico, eu não sei se existe se existe esse termo. Sensacional. Mas é uma forma de enxergar a vida, o acontecimento do universo, como uma feliz coincidência de fatores. Isso eu acho maravilhoso. Eu escutei isso recentemente. A nossa própria existência aqui é um conjunto de coincidências que foram... Incrível, né? Incríveis. Mas que tem uma explicação científica, né? Uma explicação científica. Isso, tem uma explicação. Então foram elementos que se uniram naquele determinado momento, a temperatura, exatamente, temperatura e pressão que deu nisso. Então, assim, eu poderia dizer que Deus é uma coincidência. Então, não é esse Deus, né, alardeado por qualquer religião que seja, tal. Então, eu me definiria, talvez eu tendo a me definir hoje como agnóstico, porque se depois a nossa evidência científica definir que não, Deus é essa coincidência, não tem problema. Acho legal porque você tentou em várias religiões, né? Tentei. Não foi por falta de tentativa. De tentativa. O Duque, a gente está terminando mesmo, mas eu queria lembrar de uma charge sua que para mim me marcou muito, e eu não sei se foi uma virada de chave. Aquela charge sua premiada com relação à gota d'água e o menino tentando defender dentro de um gol. Que prêmio foi aquele, Duque? Aquele prêmio, uma charge foi muito marcante, assim, porque eu ganhei um bom dinheiro com ela. Que ótimo! Poxa, que bom! Foi uma charge premiada em um concurso. Foi quando eu comecei a participar. Antes eu não era uma pessoa muito competitiva. Desde que eu comecei, em 98, 99 ali. E meus amigos falaram assim, participa do Salão de Humor. E eu produzia muito pro dia a dia, mas na hora de participar para o concurso, eu travava. Eu falei assim, eu não tinha... E aí, quando foi em 2006, eu comecei a participar de Salão de Humor. Eu falei, vou participar aqui. E logo eu comecei a ser premiado. Nos primeiros salões, já recebi bons e importantes prêmios. Salão Carioca de Humor, Salão da Amazônia, enfim. Esse prêmio ele veio em 2008 e foi num concurso internacional de charges e cartoons, inclusive organizado pelo Ziraldo. O Ziraldo foi um dos jurados. E teve a participação assim, da nata
dos cartunistas mundiais. Mundiais, é. Porque o prêmio era muito bom e isso atraía muitos concursos. E o tema era sobre água. Foi um salão que aconteceu na cidade de Campos, no Rio de Janeiro. Então, assim, para mim foi muito importante porque eu concorri com a elite. E você fez aquela charge especificamente para esse concurso. E aí só um detalhe muito né? legal, muito importante, assim. Quando eu falo que a criatividade é o cachorro bravo correndo atrás de você. Eu não, em fio falava. Aquele cartoon foi produzido a 11h40 e ele foi enviado, assim, eu comecei a produzir 10 horas, vou participar desse concurso aqui. E o deadline, era meia-noite. Meia-noite. Quando foi, eu lembro, era 11h49 e eu já cansado, assim, e na época minha menina tinha duas já. Isso, então, uma recém-nascida e muito pequena, e aquele cansaço de pai, de recém-nascido, e trabalhei o dia inteiro, cuidei de menino o dia inteiro, eu falei assim, agora eu vou sentar para fazer um desenho aqui. Então foi assim, sentei para desenhar, devia ser umas 10 horas, mais ou menos, e 11 e pouco eu mandei. Já foi na decisão de pênalti, já, foi, né? Foi aos 49 do segundo tempo. Que legal, Duque, muito bom. E foi maravilhoso aqui. E muito atual, né? Até hoje, a gente vive a crise da Aí água. é uma charge cartoon. Né? É um desenho que ele serve para ser uma charge? Serve, mas ele também serve para ser um cartoon pelo fato de ser atemporal. Muito bom, parabéns, viu? Valeu. Muito legal, muito legal. O Duque, nossa população está envelhecendo cada vez mais, né? O número de pessoas idosas aumentou. Você acha que a sociedade está preparada para as pessoas idosas? Você se preocupa com isso? Eu tive uma crise existencial. Boa, vamos conversar sobre isso. Recentemente, porque quando eu fiz 50 anos. Sim. Né? Estou com 51 agora e quando eu fiz 50, quando estava com 49 eu estava de boa. 49 e 11 meses eu estava de boa. Quando eu fiz 50, bateu uma crise existencial. Mas, assim, vendo esse processo, existe um processo, assim, uma crise existencial, por quê? Porque aí é um dado científico. A média de vida da população mundial, 77, 78 anos. Então, você fez a conta, né? Falou 20 eu tenho anos, mais 20. passado que futuro. Foi a constatação. Isso mesmo. Aos 49 eu também tinha, mas assim, um número redondo, eu falei assim, não, eu tenho mais passado do que futuro. E aquela coisa de aproveitar como que eu vou viver os próximos, se eu viver a média, eu tenho mais 27, 30 aqui para frente. De fazer esses próximos anos mais tranquilos, mais ou menos corridos, sabe? Aproveitando mais o dia. Então, é uma crise essencial, de certa maneira, que ela tem os dois lados, né? Não deixa de ser uma visão da finitude. Isso. Que isso, de certa maneira, todos nós nos entristece, né? Se imaginar o fim, nós somos uma sociedade ocidental que nós não fomos educados para perdas, qualquer que seja, financeira, econômica, amorosa, diferente de outras sociedades como a oriental, que tem uma cultura um pouco diferente da nossa. A gente não é educado para perder, então você se vê diante de uma perda inexorável, que é do tempo e da vida. Né? Então você vê diante disso, não tem jeito, mexe, mas uma crise existencial, de certa maneira, tem um lado bom, que é de se preparar bem para isso. Né? Então, assim, eu penso que a sociedade, a nossa sociedade em geral, foi a primeira vez que nós foi registrado pelo censo, o censo de 2024, né, feito em 2023, uma maior parcela da população acima dos 50 do que jovens. Isso mesmo. Então, isso nos dá um consolo porque, de certa maneira... Nós estamos nessa, né, Duque? Estamos juntos. Não é só um problema meu. Não então é um dilema, ou uma crise existencial que tem muito mais pessoas vivendo esse momento juntos. Isso nos auxilia, por quê? Porque ajuda a preparar um mundo melhor para todos nós.
Então, são pessoas mais conscientes dessa situação, que você não se vê como, infelizmente, algumas gerações passadas, meio que descartado. Perfeito. Uma geração que valoriza muito a juventude e a força, e menos a sabedoria e o conhecimento. Então, você tem na juventude a criatividade, energia, o tempo, a energia, mas isso sem uma bagagem de conhecimento, de entendimento da sociedade, é capaz de causar muitos estragos, né? É pouco. É muito pouco. É muito pouco. Então, assim, é interessante... Não dá tempo ainda para a nossa geração. Então, assim, é interessante que, assim, que a nossa sociedade, ela vai estar menos para a nossa geração. Eu creio, né? Eu creio que ela vai estar menos intolerante às pessoas da nossa idade. Então, os mais de 50 vão ser mais abraçados do que talvez uma geração que ele fez 50, vai ser aposentado, vai sentar na cadeira do alpendre, não, e aquele vai ficar vendo a aposentadoria. Eu acho que nós temos a possibilidade de sermos do nosso conhecimento, da nossa vida ser mais abraçada pela sociedade. Eu creio, né? Legal. Mas acreditar não é... Não, mas é um bom começo, né? Que Deus que você não acredita esteja escutando a gente. Né? Muito legal, Duque, muito bacana. Como é que a gente te encontra nas redes sociais, Duque? @Duque Chargista em todo lugar, @Duque DUKE. É muito estranho um chargista trabalhar numa rádio? Eu te falei isso. Uma das maravilhas do mundo moderno, né? De permitir que rádio, que é um meio... que sempre foi, né, na verdade, um meio 100% sonoro, ter um profissional que é sensacional. Quase 100% visual, né? Eu, como pessoa da área de comunicação, acho que foi um grande, assim, a rádio Itatiaia, né? Ou a rádio pensar fora, não ser apenas som, é uma grande sacada do rádio. Fantástico. Porque rádio não é rádio, a rádio está no YouTube, a rádio está no Instagram, está em todos os lugares. E sempre teve na cabeça das pessoas, imaginando, né, formando imagens. E eu lembro que a gente participou de uma banca de um aluno mestrando, né, seu. Isso. Eu lembro que eu citei, inclusive, o livro que ele utiliza, foi um livro que eu acho maravilhoso, que é do Elias Tomé Saliba. Perfeito. As Raízes do Riso. E um livro maravilhoso, ganhei uma dica para o leitor. E ele fala do início do humor lá no rádio. Né, que você já tinha, inclusive a tese do seu aluno foi a charge sonora. Isso, Felipe Assunção. Felipe Assunção, que é um chargista também. Isso aí. E uma dica aí de leitura, né? Muito bom. A Raiz do Riso, de Elias Tomé Saliba, um livro maravilhoso, aí conta um pouco no meio da história e dos meios em que o humor se manifestou em diferentes momentos ali da sociedade brasileira. Muito legal. E eu, assim, né, eu lembro quando você saiu do tempo, foi uma saída dolorosa, não foi fácil, né? E eu falei com você, fica tranquilo, vão surgir oportunidades muito legais, muito além do que você está imaginando. Toda separação é aquilo, né? A gente não está habituado a separações, né? De uma forma, muitos anos dentro de uma empresa e a dor da incerteza, né? Ela acontece em todas a perda, aquilo que a gente falou agora, né? A perda de uma segurança ali, né? E assim, mas está sendo maravilhoso trabalhar na Rádio Itatiaia. Já é um veículo que eu, na verdade, já escutava, já fazia escutava charge de desde futebol, a minha né? infância, né? Na verdade, acompanhava a Rádio Itatiaia, então fazer parte hoje do grupo, para mim, assim, uma honra e uma felicidade sem tamanho. E muito legal, porque você amplia o grupo também, sim, com a coisa das imagens, né? Sim. É importante. Muito bom. Valeu. Duque, valeu demais. Obrigado, querido. Obrigado. Muito bom, viu? Prazer estar com você e com seus espectadores. Com os nossos. Muito legal. Chegamos ao final, né, de mais um papo com Elias aqui, muito bacana, conversamos com o Duque, conhecemos o chargista, mas muito além do chargista. E você que acompanha a gente, muito obrigado. Acompanhe também o nosso Instagram, agora além do meu Instagram, o @elias.sunshine, não é? Porque o sol brilha para todos e todas. Temos também agora o Papo com Elias, nosso Instagram recentemente inaugurado. Então vai lá, @Papo com Elias, tá bom? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e eu, sobrei.